Antes de começar falando sobre a religião, eu queria perguntar como que rolou a religião na vida de vocês, né? Porque é interessante saber, né? Porque geralmente, por exemplo, o tradicional, pelo menos no Brasil, as pessoas de família católica, por exemplo, família judaica ou qualquer uma, elas geralmente nascem nessa religião e acabam seguindo em sua maioria. Vocês como que encontraram a Scientology ou vocês já nasceram numa casa com essa religião? Quer começar? Bom, na realidade, eu sou da Venezuela. Okay? Então, eu conheci a Scientology na Venezuela. Eu era católico como toda a minha família, mas não é que a gente fosse muito católico. Ia para missa todo domingo e tal, mas é só isso, né? Mas eu conheci Scientology na procura de melhoramento pessoal. Digamos, eu era uma pessoa muito tímida demais, desses que se esconde, que vê a família e se esconde e não quer falar e tem medo de falar com todo mundo, né? Então, um dia, num táxi, uma pessoa me deu um livro sobre Scientology e eu vi uma lógica muito grande como uma esperança de resolver esse problema que era o que arruinava a minha vida, né? Uhum. E depois da esperança, eu fui, apliquei a técnica e resolvi. Então, realmente, aí quis estudar mais, fui nos Estados Unidos a me aprofundar mais, a trabalhar com isso, a tentar entender realmente o que era. E, bom, e aí estou há 30 anos trabalhando com a Scientology. Aí conheci a Lúcia lá nos Estados Unidos, que ela estava também lá e a gente se conheceu lá. E como ela é brasileira, ela que decidiu trazer Scientology para o Brasil, e eu vim com ela. Sou empurrado por ela. E você? Eu morei nos Estados Unidos 10 anos e a minha história não é tão emocionante assim. Eu não estava na busca. Meu primeiro marido que estava e ele que encontrou. Ele estava buscando a vida inteira. Ele buscou e ele encontrou, achou muito legal e me levou. Uhum. Aí eu fui, ele falou, tem um lugar legal aqui, o pessoal muito bacana, você vai conhecer e tal. Eu falei, tá bom. Aí fui. Era bem bacana mesmo, aí faz um teste de personalidade, que qualquer pessoa pode fazer, tem até online, e aí ela faz o teste, aí você olha o teste, porque assim, você tem que, para melhorar, tem que descobrir que tem alguma coisa a ser melhorada. Né? Você fala assim, não tem gente que fala, não tem nada para melhorar, tô ótimo, ok? Uhum. Às vezes isso é um nível de consciência até baixo. E quando você sobe no nível de consciência, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar isso. Significa que você subiu o nível de consciência. Então, quando faz o teste e a pessoa é o que você respondeu, e você olha assim e fala, nossa, tô tão ruim assim. Porque a gente vai no dia a dia e às vezes nem percebe. Daí você pensa, puxa, eu tô mesmo, né? Tô mesmo ruimzinha nesse ponto. Daí tem cursos, livros, você fala, tem esse livro, tem esse curso e tal. Legal, vou fazer. Aí começa a fazer, aí como ele falou, a gente vê resultado. Uhum. Começa, nossa, melhorei. Aí você faz o mesmo teste, não sei se eles têm lá nos meus arquivos, o primeiro teste que eu fiz, mas a ideia é que a gente vá fazendo e vai vendo as diferenças. Tá. Então fica lá, eu fiz vários desses testes no decorrer de todo esse período, né? Vai fazendo cursos e outras coisas, depois vai comparando e vê que aqueles pontos são 10 pontos que estavam na parte mais de baixo do teste e agora estão bem mais para a parte de cima do teste, os meus últimos. Então, eu sinto, né, muita mais tranquilidade, como ele falou, comunicação. Não é que eu era tão tímida assim, mas eu não me comunicava bem também, né? Tinha dificuldade, brigava com as pessoas e tal. Brigava, por exemplo, com o meu chefe, na época que eu não podia brigar, porque depois ele que acabou me dando meu green card e tal. Então, eu tinha que... Aliás, foi um ganho do meu curso, melhorar meu relacionamento com o meu chefe para que ele me desse o green card. Então, isso já foi um ganho bem específico. E eu era católica, a minha mãe era muito, muito católica, muito. Fui catequista de crianças, né, uma Bíblia infantil que eu achei muito bonitinha, muito bem feita. Eu sempre gostei de ler, isso é uma vantagem que eu sempre falo na família de leitores. Minha mãe me deu o meu primeiro livro, acho que quando eu tinha 7 anos, com autógrafo, né, Poliana. Poliana Moça, eu li O Menino do Dedo Verde, e eu gostava muito de ler. E isso foi bom para Scientology, porque daí eu tinha que ler inglês, né? Aí em inglês eu sabia de cultura inglesa, mas não tinha a fluência. Mas morando nos Estados Unidos, estudando, e eu estudo inglês, eu estudo o próprio autor,
as palestras que ele realizou, que estão gravadas em inglês. Isso vai aumentando mais e mais o meu vocabulário. E aí isso me deixa mais e mais fluente no inglês, até para ajudar as pessoas, né? Então, eu achei que eu, por saber inglês e também ter a cultura brasileira e ter um pouco da cultura americana, eu achei que eu era uma pessoa certa para fazer essa ponte. Porque às vezes a pessoa está assim, só aqui no Brasil, vamos fazer do jeitinho brasileiro. Não dá para fazer do jeitinho brasileiro, tem que fazer do jeito que é. Não dá para ficar modificando. Então, quando eu vi todos esses resultados e principalmente quando eu descobri que eu era um ser espiritual, imortal, que você descobre, se você sente isso, você fala, uau, né? Uma coisa que realmente cada pessoa sente por si mesmo. Falei, essa é a minha religião. Eu já não estava tão católica depois que eu mudei para os Estados Unidos. Mas aí eu realmente falei, não, isso aqui... Aí eu me descobri como ser espiritual, eu quero ajudar outras pessoas. Sabia que no Brasil tinha havido algumas tentativas que não foram para frente, exatamente por problemas de comunicação, problemas de língua, de material que nem tinha. Não tinha um livro traduzido mais ou menos quando nós chegamos aqui. E aí deu essa vontade de, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, eu sou assim, eu não sei, tem gente que não é, mas assim, se eu gosto de alguma coisa, se alguma coisa funciona para mim, eu quero já sair contando. Olha, isso aqui é legal. Olha, tem isso aqui também. Tem gente que, não sei, qualquer coisa que tem uma técnica que a gente faz para ajudar a melhorar, às vezes até para ajudar na melhoria do corpo, para curar alguma coisa. E eu faço nas pessoas, assim, se eu estou no cabeleireiro, a senhora está com dor, eu já vou lá fazer. Então, eu pensei, bom, Brasil, né? Eu sou brasileira, minha responsabilidade. Então, vamos para o Brasil. Daí a gente era recém-casado até, ele é venezuelano, falei, vamos para o Brasil. Né? Só que um pouco assim, sem planejamento, sem dinheiro, sabe? Assim. Não era assim que alguém ia me financiar, não, era assim, eu vou lá, vou tentar, não sei como é que eu vou fazer. Aí comecei a fazer palestras e tal. Tinha um livro só, que estava até com a editora Record na época. E faltava pedaço, mal traduzido, mas era o que a gente tinha, né? Daí eu logo descobri a alegria de falar em rádio. Eu comecei a ir em programas da Bandeirantes, CBN, Eldorado. Nossa, acho que todas essas rádios maiores eu fui, pelo menos uma vez. E vi que isso dava resultado na época. E eu não sabia que não podia ser minha própria assessora de imprensa. Na época tinha fax, né? Então, assim, eu ficava imaginando os fax saindo assim, né? Depois eles jogando tudo no lixo. Porque eles falavam, não recebi seu fax. Eu falei, não, tá aí, vai que vai sair agora. Insistia e conseguia. Programas de TV também, programas de rádio, programas de TV. Aí consegui falar com o dono da Rede Bandeirantes, uma oportunidade, o senhor Saad, velhinho, né? Que é falecido agora. Ele ficava olhando para mim assim, o que você quer, minha filha? Eu quero. Eu tentando explicar para ele, isso aqui é uma coisa muito boa, eu quero fazer entrevista. O que você quer, minha filha? Eu falei, eu quero uma entrevista aqui na Rádio Bandeirantes, sempre, sabe? Assim. Ele, tá bom. Chamou, não, arruma uma entrevista para ela aí, sequencial e tal. Só daí veio a Copa do Mundo, atrapalhou porque vieram os jogos, né? Chegou uma época que não deu para continuar. Que ano que era? Ai, nem lembro Faz agora. Faz uns 20 anos? Mais de 20 mais anos. De 20 anos? Mais de 20 anos, quando a gente começou. 30 anos? Então, Copa de 94, né? Na Copa 94. Era 94. Eu lembro que eu estava sendo entrevistada na Nova Brasil e aí estava tendo jogo e de repente foi gol. No meio da entrevista, foi gol! Que legal! Agora vamos voltar para a entrevista. Conheci muita gente legal do rádio, Irineu Toledo, né? Um cara que eu já tenho um pouco de contato com ele. E tal, e fomos falando do assunto, fomos indo. Aí na Bandeirantes eu fazia entrevista, as pessoas vinham para palestra, depois tinha que comprar um livro, só que só tinha um livro. Aí tinha uma técnica que a gente aplicava, eu e ele. E aí foi, do nada, sem investimento, sem nada, mais pessoas
vieram, mas pessoas gostaram, a gente enviou pessoas para treinamento no exterior e ajudou na tradução, que foi a coisa mais importante de realmente ter os livros em português do Brasil. Isso foi só 2009, quando 9 títulos foram lançados em 52 idiomas, incluindo o português do Brasil.